Uma boa noite a todos. Estamos aqui em mais um culto de quarta-feira. Deus abençoe todos nós, tanto os que estão aqui quanto você que está em casa. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Jonas, capítulo 4. Jonas, profeta Jonas do Antigo Testamento. Eu vou ler o capítulo 4, que é do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler o capítulo inteiro. Diz assim o texto: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi como eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus lhe fez crescer uma planta acima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriente quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não eu teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça e misericórdia, que o Senhor possa nos dar a orientação e o entendimento, para que possamos compreender, Senhor, e ser incentivados pelo Teu Espírito Santo à prática dessa palavra. Que este momento, Senhor, possa ser um momento abençoador, de amadurecimento, Senhor, de realmente incentivo, Senhor, a vivenciar o Teu amor e a Tua graça, e incentivar uma proximidade maior contigo. Este é o nosso desejo. Mais uma vez eu clamo que o Senhor possa estar utilizando a minha vida, Senhor, para ser bênção para a vida da Tua igreja. Tem misericórdia de mim, Senhor. Fala comigo e fale através de mim, mas que ao final deste tempo, toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Livro de Jonas é um livro muito conhecido, uma história muito conhecida. Eu desafio você a dedicar um tempo essa semana e releia o livro. São somente 4 capítulos. Você, num momento de meditação ali a sós, você, Deus ali no banheiro trancado, 4 capítulos, passou assim, irmãos, rapidinho. Desafio você a fazer isso essa semana, se possível até hoje. Eu fiz questão de ler o capítulo 4, porque o capítulo 4 é o resumo de tudo que aconteceu ali, dessa ação de Deus, não só em Nínive, mas principalmente na vida de Jonas, né? Domingo nós compartilhamos em Lucas capítulo 11, as parábolas de Jesus, onde Jesus faz questão de comparar ações humanas com a ação divina, em que Lucas faz questão de deixar claro que as ações de Deus não se comparam às ações do homem, porque Deus é transcendente, Deus é muito maior do que aquilo que nós possamos compreender e fazer também. O amor de Deus, por exemplo, é algo que a gente não consegue dimensionar. A graça, a misericórdia, a compaixão dele, tudo isso a gente não consegue medir.
De jeito nenhum. E Jonas foi um desses homens que compreendeu um pouquinho sobre como funcionava essa realidade. No capítulo 4, a gente vê o desfecho final ali, desse bate-papo de Jonas com Deus. Eu vou fazer questão de ler o versículo 10 ainda do capítulo 3, para mostrar para vocês o que estava acontecendo ali. Versículo 10 do capítulo 3 diz: E Deus viu o que eles fizeram, o que a cidade, todos os moradores de Nínive fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não o executou. O texto está dizendo aqui que Deus voltou atrás no seu plano de destruição de Nínive. Eu não vou entrar no mérito da questão se Deus muda de ideia ou não, porque essa não é a ênfase de hoje, ok? Mas o texto diz que aquilo que Deus tinha prometido fazer, que era destruir a grande cidade de Nínive, ele não faria mais, porque a cidade se arrependeu dos seus pecados. Dentro dessa realidade, o texto dando ênfase agora no capítulo 4, a revolta de Jonas. Jonas, ele se revolta porque ele queria que a cidade de Nínive fosse destruída. Ele foi enviado para lá para pregar arrependimento, mas ele queria que a cidade fosse destruída. Nínive era a capital da Síria, e a Síria era inimigo mortal ali dos judeus. Por isso ele ficou revoltado. O texto no versículo 1, na minha versão, diz que ele ficou extremamente contrariado e furioso. E ele ficou furioso e disse isso para Deus. E é muito interessante o que ele diz para Deus. Ele diz: não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? E ele vai dizer: por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia, olha o que ele fala sobre Deus, sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. As expressões aqui utilizadas são muito interessantes, porque ele mostra o entendimento que ele tem sobre as coisas, ele mostra que ele conhece o caráter de Deus e sabe como Deus age nas situações em relação ao ser humano. Quando o texto diz que Deus é compassivo, a ideia é de sempre pensar no bem do ser humano. Quando Deus envia Jonas para falar, a cidade vai ser destruída, Deus faz isso pensando na restauração e no bem daqueles homens, daquela cidade, daquele povo. O texto fala sobre misericórdia, que é o amor de Deus sempre ao arrependido. O texto fala que ele é tardio em se irar, paciente, que espera pelo arrependimento. Irmãos, Deus sempre age desta maneira. Deus sempre busca o arrependimento, o nosso arrependimento. Nós buscamos sempre a condenação, né? Quando a gente vê uma injustiça, normalmente a gente fica revoltado. E o que mais a gente pede é condenação de quem praticou o ato mal, não é verdade? Mas Deus, ele não é como nós. Deus, ele visa sempre o arrependimento. O texto diz que ele é grande em benignidade, na sua bondade, na sua fidelidade. Ele continua sendo bom apesar dos nossos pecados. E o texto diz que ele se arrepende do mal, pois até a ameaça do juízo é para a restauração. Quando Deus ameaça a cidade de Nínive de ser destruída, a ação de Deus é sempre buscando restauração, buscando arrependimento. Domingo a gente pôde compartilhar um pouco sobre essa realidade da ação de Deus, mostrando que Ele é muito diferente de nós em lidar com o ser humano. Nós normalmente fazemos as coisas baseados no amor que nós temos por alguém, ou, como no domingo eu fiz questão de falar, se alguém perturba a gente muito, a gente faz só para se ver
livre dessa pessoa. Então, de forma geral, as nossas ações, elas são egoístas. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Por que ele não queria pregar em Nínive? Porque por uma ação egoísta dele, de ter raiva daquele povo, ele queria que aquele povo fosse destruído. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele não consegue ser egoísta. Deus, ele sempre visa a restauração das pessoas. Deus, ele não age simplesmente por trocas. Ele age por um amor perfeito, que visa sempre o nosso bem em todas as circunstâncias. Você lembra o que aconteceu com Jonas? Ele tentou fugir de Deus, foi para um porto, e de porto a gente entende bastante, né? A nossa realidade aqui pertinho. Pegou um navio e estava indo para a direção totalmente oposta da onde ele deveria ir. Deus mandou uma tempestade, que todo mundo naquele navio achou que ia morrer. O objetivo de Deus na tempestade era matar todo mundo? Não. O objetivo de Deus era que um homem se arrependesse. Ele ainda no barco não se arrepende. Sabe o que ele faz? Prefiro morrer aí para aquela cidade. Pessoal, a culpa é minha, me joga no mar que eu morro e acabou a história. Mas não foi assim que Deus decidiu, não é verdade? Deus mandou o peixe que engoliu Jonas para que ele morresse? Não, para que ele se arrependesse. Por isso que eu digo para você, leia ainda hoje o livro de Jonas. Você vai ver a oração que Jonas faz dentro lá do peixe. Vai ver o que ele fala, qual é o bate-papo dele com Deus. Você vai ver que ainda contrariado ele chega, prega na cidade e fica revoltado porque a cidade se arrepende. O nosso senso de justiça não é a justiça de Deus. O que nós queremos com a nossa justiça, existe uma outra palavrinha que exemplifica melhor, se chama vingança. É isso que nós desejamos. Quando a gente vê uma injustiça sendo feita, o que a gente quer é vingança. Deus, ele não é assim. O padrão de justiça de Deus, ele é tão elevado, que para nós fica sempre muito difícil entender o que significa arrependimento e perdão. Com os outros, vingança. Com a gente, não, com a gente quer que Deus olhe para a gente com amor e diga: vem aqui meu filhinho, eu te perdoo, vem para o colo do papai que eu vou te dar um abraço. Que o exemplo de Deus, que a ação de Jesus Cristo possa nos mostrar quão grande, quão amoroso esse Deus é conosco, e o quanto nós devemos ser da mesma maneira para o nosso próximo. Buscar sempre a restauração, o arrependimento, a transformação de vidas, porque esse é o plano de Deus, é assim que Deus age, é assim que Deus agiu conosco, é assim que nós queremos que Ele haja com a vida de quem nós amamos, e precisamos agir da mesma maneira com pessoas que nós não amamos, que odiamos, que às vezes consideramos inimigos. Amém? Vamos orar? Para terminarmos o culto dessa noite? Senhor nosso Deus, que a Tua graça e misericórdia seja sobre nós. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nos esquecemos de como o Senhor nos amou, com quão grande amor. E muitas vezes nós queremos expressar, Senhor, a nossa raiva, nosso desejo, Senhor, de vingança, chamando isso de justiça. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a aprender com os exemplos de Jesus, os exemplos de Jonas, que o nosso Deus é muito maior do que o nosso senso de justiça, de moralidade, de amor, de misericórdia, de compaixão. Que nós possamos entender que o Senhor é um Deus que se arrepende do mal, que o Senhor é um Deus que visa sempre o arrependimento e a restauração
de pessoas, de cidades, de países inteiros, do mundo inteiro. Que o Senhor possa sempre nos lembrar qual foi o estado, Senhor, qual foi a realidade das nossas vidas antes de conhecer o Senhor, e o quanto o Senhor nos amou apesar do nosso pecado, como o Senhor nos resgatou apesar da nossa rebeldia, como o Senhor nos ama até hoje, mesmo nós constantemente falhando. Que isso possa sempre encher os nossos olhos de misericórdia quando olharmos para aqueles que não fazem parte do nosso ciclo de amizade familiar, não faz parte dos nossos relacionamentos, mas que precisam deste amor do mesmo jeito. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos aprender com esses exemplos e vivenciar essa alegria de Te servir, sempre buscando a restauração de pessoas para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos juntos, mais um culto de quarta-feira. Que a Tua graça e misericórdia possa nos seguir, Senhor, quando sairmos deste lugar, e que o aprendizado, Senhor, possa ser colocado em prática ainda hoje, e que nós ainda hoje possamos ter o privilégio também de abrir ali o texto, o livro de Jonas, ler, compreender e nos ligar a Jonas de alguma forma ali, nos ver em Jonas em algumas atitudes, e que possamos nos arrepender como o Senhor deu a oportunidade a ele. Que a Tua graça e misericórdia esteja sobre nós, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que este culto possa continuar ainda lá fora, também para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, irmãos? Uma alegria estar com todos vocês, com você aí de casa também. Que Deus possa nos abençoar, tenham todos uma boa semana.